Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, desta sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão de Jesus Cristo, dia 10 de abril de 2020. Mais um noticiário para você com notícias resumidas e atualizadas. Nós temos várias informações e eu quero agradecer a todos que acessam o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Todos vocês, muito agradecido pela atenção que vocês dispensam ao Web Jornal do Paulo Maciel e às outras postagens. Vamos lá então, vamos começar o nosso Web Jornal do Paulo Maciel, falando para você aí que está do outro lado. Notícia importante, todas elas são importantes, só que eu sempre vou falar notícia resumida, tá bom? Eu não vou me alongar muito nas notícias não, porque é importante a gente ser breve nos noticiários. Vamos começar então falando sobre o dia de hoje para os católicos, que são a maioria dos cristãos brasileiros. Hoje é o dia da morte do Senhor Jesus Cristo, dia de jejum e abstinência. Em grande parte do nosso país, ainda o que vemos são celebrações virtuais, isto é, transmitidas para a TV ou pela web. É o que acontece em Colatina, minha base de trabalho. Colatina é uma cidade do noroeste do Espírito Santo, com 122.499 habitantes, segundo dados 2019 do IBGE. Em Colatina, na principal paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, do centro, hoje às 15 horas, nesta sexta-feira da Paixão de Cristo, tem ação litúrgica transmitida via web no endereço Catedral de Colatina, no Facebook, canal no YouTube e no Instagram. 15 horas, então, ação litúrgica nesta sexta-feira da Paixão do Senhor, da morte do Senhor Jesus Cristo, dia de jejum e abstinência. Às 18 horas haverá via sacra, com um grupo pequeno. Tradicionalmente, na sexta-feira, não são oficiadas as missas, então nunca foi oficiada missa, né? As conhecidas celebrações eucarísticas. Mas há, sim, a distribuição das hóstias consagradas em celebrações da palavra. Quer dizer, não há a Eucaristia, a cerimônia, o ato religioso em que o padre, como persona in Christi, ele faz a transubstanciação. Não há. Mas há a distribuição de hóstias consagradas anteriormente. Então é como se fosse uma celebração da palavra. No sábado santo, amanhã, sábado de Aleluia, conhecido por muitas pessoas assim, às 19 horas haverá a vigília pascal, também transmitida via web. Domingo da ressurreição, às 9 horas, a celebração eucarística será transmitida neste horário para os endereços Catedral de Colatina, Facebook, canal no YouTube e Instagram. Então, você que tem outra comunidade, você que é de outro município que não seja Colatina, porque eu falo da minha base, então eu prefiro dar preferência à minha base, mas e não dá para eu falar de todos os cantos do nosso querido Brasil. Então eu falo da minha base e você procure também saber na sua comunidade como será. Ok? Agora vamos a outras notícias. Deixa eu falar aqui, vamos às manchetes do jornal
A Tribuna de ontem, porque é um jornal impresso aqui do estado do Espírito Santo que circula diariamente em quase todos os municípios capixabas. É um jornal importante, custa R$ 3,00 na Grande Vitória, R$ 4,00 em outras cidades. E ele tem mais de 80 anos, né? Então é um jornal muito importante, tá bom? Vamos lá, vamos às manchetes de ontem. Ele foi fundado em 1938, esse jornal, a Tribuna, tá? 22 de setembro de 1938. Vamos às manchetes de ontem, do jornal impresso A Tribuna. Festa da Penha com 37 atrações pela internet. Aqui tem uma legenda de fotografia, muito bonita essa fotografia, olha, com a família reunida. Daisy vai assistir às missas em casa pelas redes sociais com o marido Fabrício, a filha Luísa e a mãe Magali. Vamos rezar pelo fim da pandemia. É uma legenda de fotografia de capa. Outra manchete: trabalhador vai poder fazer até 2 saques do FGTS neste ano. Além do saque já liberado no mês de aniversário, o governo vai permitir também a retirada de até R$ 1.045 por pessoa em contas ativas e inativas a partir de junho. Cerca de 1.200.000 pessoas. Nossa, é um contingente enorme, hein? 1.200.000 pessoas no estado do Espírito Santo serão beneficiadas pela medida. Olha que coisa boa, que coisa importante. Barricada para impedir acesso de turistas a praias. Caderno sobre rodas. Vem aí a nova geração da Estrada. Estrada é o nome de um veículo, né? A marca de um veículo. Famílias cozinham mais em casa e governo vai ter que importar gás, hein? Tem muito mais gente em casa, muito mais gás está sendo consumido. Médico com coronavírus quer voltar logo ao trabalho. 53 funcionários, olha só, 53 funcionários contaminados em plataforma da Petrobras vão ficar isolados em hotel. Depois eu vou falar mais sobre essa notícia. Coluna do Cláudio Humberto. Bolsonaro cansa de negociar com Maia e Alcolumbre e vai em busca de apoio do Centrão. Outra manchete, a T2. Não sou de economizar emoções. Pois é, bacana. Essas manchetes, elas nos trazem até a curiosidade para saber da notícia. Aliás, a função da manchete é essa mesma função. Trazer curiosidade para que você vá atrás da notícia, né? Corretamente, para saber o que está acontecendo, né? Qual é o fato mais importante. Vamos ver aqui, eu tenho essa informação sobre o saque do FGTS, que beneficiará 60 milhões e 200 mil brasileiros. Olha, eu tenho que falar sobre isso porque, além dessa ajuda econômica que o governo está passando para os trabalhadores, o governo federal, esse auxílio de R$600, agora tem essa possibilidade do FGTS. Então, eu vou falar para vocês aqui, vou dar um panorama aqui mais ou menos, depois você acessa o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com para você saber mais detalhes, porque no blog tem mais texto, há mais possibilidade de colocar texto. Deixa eu hidratar a prega vocal, porque as pregas vocais têm que ser hidratadas, a gente às vezes esquece, mas não pode. Olha, novo saque do Fundo de Garantia de até um salário mínimo, R$ 1.045, beneficiará até 60 milhões e 200 mil trabalhadores. A informação é do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Salcida. Segundo ele, os trabalhadores devem retirar até 36 bilhões e 200 milhões de reais nos próximos meses, dinheiro que ajudará a economia em meio à pandemia do coronavírus. De acordo com Salcida, 30 milhões e 700 mil trabalhadores poderão sacar
todo o saldo da conta do FGTS. Isso elevará para 66 milhões o número de trabalhadores brasileiros que irão zerar as contas do fundo desde setembro do ano passado, quando o governo instituiu o saque imediato do FGTS. O novo saque beneficiará os trabalhadores de menor renda. Então você tem que procurar saber, olha, quando você for procurar informações sobre isso, vai num site confiável. Eu estou oferecendo aqui o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, porque tenho notícia aqui de fonte fidedigna. Importante a gente ter fonte fidedigna para, né, poder transmitir uma informação a outrem. Vamos agora falar dessa renda básica de R$600. Vamos dar mais um panorama para vocês, porque eu acho importante sempre passar essas informações. O calendário de pagamento depende do grupo do beneficiário. Para trabalhadores informais de renda baixa e beneficiários do Bolsa Família, a renda básica emergencial de R$600 ou R$1.200 para mães solteiras será depositada de forma automática para quem já está inscrito no CAD Único. É o cadastro de programas sociais do governo federal. A partir da quinta-feira, ou seja, desde ontem. Tá bom? Então o depósito cai lá na conta, de uma forma automática. Os demais trabalhadores terão de se cadastrar no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou no site Auxílio Caixa e começarão a ser pagos, esses benefícios começarão a ser pagos para esta categoria até o dia 14. Então, até o dia 14, a semana que vem. Terça-feira da semana que vem, ok? Quem está no Bolsa Família não precisa se cadastrar e receberá o auxílio emergencial no mesmo dia do pagamento do programa social. Veja o seu calendário aí do dia do Bolsa Família, vai cair no mesmo dia na sua conta, que ocorre entre os últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário desse grupo receberá o maior valor entre o Bolsa Família e a renda básica emergencial no fim de abril, de maio e de junho. Nesta fase, o dinheiro será depositado em contas poupança digitais ou na conta corrente informada pelo beneficiário e só poderá ser movimentado eletronicamente. O calendário para saques em bancos, casas lotéricas e correspondentes bancários será divulgado posteriormente. Olha, eu tenho uma pequena informação aqui sobre, por exemplo, quem poderá ter direito, né? Quem pode ter direito. O benefício será pago a quem está inscrito no CAD Único até o dia 20 de março. Quem se inscreveu até o dia 20 de março. Quem é microempreendedor individual também terá direito. Quem é contribuinte individual ou facultativo do INSS também tem direito. Quem está na informalidade sem inscrição em programas sociais e também sem contribuir para o INSS. Quem está inscrito no Bolsa Família. Veja como é fácil, todos esses têm direito, ok? Então acho que deu para entender, né? O auxílio não será pago a quem recebe aposentadorias. Então, você é aposentado, não vai receber. Quem recebe pensão, também não. Quem recebe qualquer benefício previdenciário, não recebe. Quem recebe seguro-desemprego não tem direito. Quem já tem benefícios assistenciais, como benefício de prestação continuada, não tem direito. Outro programa federal de transferência de renda, que não seja o Bolsa Família. Então, olha, e é importante também esclarecer aqui que para ter direito, você vai ter que apresentar o seu documento demonstrando que tem mais de 18 anos de idade. E o cadastro da pessoa física, o CPF, ativo. Renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, R$ 522,50. Ter renda mensal
até 3 salários mínimos, R$ 3.135 na família inteira. Então tem que calcular a renda da família inteira, tem que dar no máximo R$ 3.135 a renda mensal. Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. A renda familiar considera os rendimentos de todos os membros que vivem na mesma residência, exceto os pagamentos do Bolsa Família. Então, olha, vai lá no meu blog que você vai ter todos esses detalhes, tá bom? Porque aí tem informação sobre mãe solteira, como baixar o aplicativo. Então, eu estou dando essa dica porque o meu blog é um blog que já tem mais de 10 anos de existência. Então, vai lá, né? Vai lá e você vai ter mais informações. Deixa eu ver aqui mais informações para você. Estou querendo passar as informações bem atualizadas. Deixa eu ver. Sim, uma informação interessante que eu vou passar para você, que às vezes tem informação aqui que eu não passo para os meus queridos seguidores, porque não interessa às vezes. Agora tem um aqui que interessa. Olha só. O Ministério consolida as orientações para prevenção e tratamento da Covid-19. O Ministério da Saúde consolidou as orientações sobre prevenção e tratamento no guia, olha o guia, Diretrizes para Diagnóstico e Tratamento da Covid-19. É um documento de quase 400 páginas que reúne as orientações do órgão para as formas de combate à pandemia e deve ser atualizado periodicamente para refletir a evolução da avaliação da pasta sobre o tema. No Brasil foram registradas 800 mortes pela Covid-19 até a data que foi transmitida esta notícia, no caso aqui, dia 8, da Agência Brasil, tá bom? Então, esse número de mortes, de casos de coronavírus, isso aí muda diariamente, às vezes até mais de uma vez por dia. Então, não tem como você falar um número exato aqui, já que nós estamos na internet, e a internet é muito dinâmica. Então, eu estou fazendo esse web jornal do Paulo Maciel desta sexta-feira santa, dia 10 de abril de 2020, mas enquanto eu coloquei essas notícias no ar, outros números estão surgindo. Então, não fique muito, você que é meu seguidor, não fique muito atrelado aos números, assim, muito redondamente, não. 800, 900, pode ser 800, 850, pode ser 900, 950, e aí por aí vai. Essa questão aí, inclusive nós estamos no mês de abril, e é o mês em que vai subir muito o número de casos confirmados de coronavírus, da Covid-19, e também o número de mortes. Não temos como fugir disso, porque os próprios especialistas dizem. Então, vamos nos preparar e vamos enfrentar isto com galhardia, com fé em Deus, com fé, esperança e amor, como disse São Paulo Apóstolo. Bem, o texto do Ministério da Saúde reafirma recomendações já conhecidas. Olha, para você se livrar dessa moléstia, tem que lavar as mãos, e lavar bem as mãos, né? Lave aqui, ó, nas palmas das mãos, as costas das mãos também, a ponta dos dedos, tudo com sabão. Sabão, água e sabão. Olha, o sabonete, água, sabão, sabonete. Ponta dos dedos, aqui o pulso, olha. É uma lavagem boa que você deve fazer com a mão, as mãos embaixo da torneira, tá bom? Lavar bem as mãos. Esse método de defesa é o principal método de prevenção. Lavar as mãos com água e sabão. Tem também o desinfetante, álcool 70. Você deve praticar a etiqueta respiratória, como cobrir os espirros ou tosses. Olha aqui, ó, cobre aqui no cotovelo por dentro, ó. Quando você não estiver com a máscara, tá bom? Cobrir, ó, por dentro aqui, tá? E evitar contato com outras pessoas como medidas gerais de prevenção. Esse documento
Diretrizes para diagnóstico e tratamento da Covid-19, um documento de 400 páginas, ele também recoloca a indicação de procurar atendimento médico se a pessoa apresentar sintomas como febre, tosse e dificuldade de respirar. Ouviu aí, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo ao Web Jornal do Paulo Maciel desta Sexta-feira Santa. Sexta-feira, que é sempre bom lembrar, né? A gente lembra da morte de Jesus Cristo na cruz para nos salvar. Ele morreu na cruz para a nossa salvação. Aí você que é católico, você que é cristão, deve saber disso. Quem não é, procure se informar, porque é uma história muito bonita. Você que não segue o cristianismo, é uma história muito linda, a maior história da humanidade, eu acredito. Tá bom? Agora vamos lá, outra informação para você. Olha, são informações agora bem resumidazinhas, porque eu vou ser mais ágil a partir deste momento. Olha, até a quinta-feira, ontem quinta-feira, até a quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, durante o dia, havia 826 mortes no Brasil, vítimas do novo coronavírus. À noite, o Ministério da Saúde divulgaria um novo número. Eu estou falando até durante o período diurno. 826 mortes no Brasil, vítimas do novo coronavírus. Esse número vai modificando. Os cálculos dão conta de que 1,5 milhão de pessoas, olha só, esse aqui é os cálculos para o mundo agora. 1,5 milhão de pessoas já foram infectadas no mundo. Na China, os números oficiais indicam que foram 3 mil mortes, mas analistas dizem que não se sabe até que ponto esse número é fidedigno, pois trata-se de um regime comunista fechado para o mundo. Então, é muito difícil você confiar nos números da China, com todo o respeito que se deve ter a um país, né? Respeito, mas é verdade, eles têm um regime fechado, um regime comunista, que não tem uma democracia, como tem no nosso país Brasil, como tem nos Estados Unidos. Então, a gente tem que falar isso, né? Vamos lá, outra informação agora para você que é cafeicultor, você que vende também seus carros, recebendo em troca sacas de café. Eu vou falar o valor da saca de café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios ontem na quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, a saca de 60 quilos do café fechou da seguinte forma: no Centro de Comércio de Café de Vitória, o produto em grão, Arábica 6, R$ 523, Arábica 7, R$ 388, Conilon 7, R$ 311 a saca. Viu? Você que faz negócio com café, é bom saber. Aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, você tem essas informações e eu procuro sempre passar informações que sejam úteis, né? Úteis porque às vezes há informações que não servem para nada, mas observe que o que eu estou falando aqui, né, tem uma importância para a sua vida, cotação do café. Agora vamos a outra informação, sobre o que especialistas dizem. Especialistas dessa área de saúde, nesse momento que todo mundo tem um pouquinho de opinião, especialistas dizem que, em vista das atenções voltadas para a Covid-19, outras doenças não podem ter o tratamento paralisado, porque só se fala em coronavírus, Covid-19, coronavírus, Covid-19, e tem um punhado de gente morrendo também. Tem problema coronariano, tem problema pulmonar, tem problema de diabetes, tem vários problemas, gente. Então, os especialistas dizem, não pode ser paralisado o tratamento de outras doenças. Os consultórios devem ser procurados pelos pacientes para a continuidade do tratamento. Agora, porém, né,
A gente sabe, com esse distanciamento e isolamento social, que tanto se prega aí pela grande mídia, de um modo geral, a telecardiologia, quer dizer, tratamento a longa distância, será lançada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A telemedicina já vem sendo muito comentada nesta época atípica da nossa humanidade, né? Pois é. Tinha ensino, né, à distância, o EAD, ensino à distância. Agora, a medicina à distância, os deputados já estão também fazendo sessões remotas à distância. Vamos ver até quando isso vai durar. Olha, são 7 os mortos por Covid-19 no estado do Espírito Santo até a quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, até ontem, durante o período do dia. Porque eu fecho o meu web jornal no dia anterior e gosto de passar as notícias logo por volta da meia-noite para os meus seguidores. O número de casos confirmados era ontem de 274. Casos confirmados, 274 no Espírito Santo. Morte, 7. Pessoas curadas, 49. Bem, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, disse que a capital espírito-santense não tem leitos para pacientes com coronavírus. Aí um representante da Secretaria Estadual de Saúde informou que, por esta razão, eles, né, esses pacientes de Vitória, são encaminhados para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. É o hospital de referência nesse caso. Olha, falta de ar e dor são sintomas do novo coronavírus. Não quer dizer que a pessoa que tenha falta de ar ou dor vai ter coronavírus, mas são sintomas para pessoas com síndromes respiratórias. Nesse caso, é melhor entrar em contato com o médico para uma melhor investigação. Então, se a pessoa tem síndromes respiratórias, com falta de ar e dor, entre em contato com o médico, com o enfermeiro, com o posto de saúde, para saber, tá bom? Olha, como numa função matemática exponencial, função matemática exponencial ela vai crescendo, um crescendo contínuo. Ou como numa pirâmide financeira, estava vendo um analista falando sobre esse assunto, então como numa função exponencial, que é da matemática, ou uma pirâmide financeira, que é esse golpe que eles dão aí, que as pessoas acabam emprestando, vai recebendo, daqui a pouco não recebe mais nada. Vai crescendo a dívida depois. Os casos do novo coronavírus também vão crescendo nesse mês de abril. Vai ter um crescimento muito grande, como já previsto anteriormente, até atingir o pico da curva. Depois que atingir o pico da curva, vai descer. Toda curva sobe e depois vai descer, né? O número diário de notificações triplicou da semana passada para cá. Mas, eu estou dizendo aqui, já era previsto. Agora, eu estava vendo a entrevista do médico, qual o nome dele? Deixa eu ver, Henrique Bonaldi. Ele deu entrevista, eu acho que foi ao Bom Dia Espírito Santo, e disse que há uma subnotificação muito grande no Brasil acerca dos casos do novo coronavírus. Muitos entram e saem da doença dentro de casa, ou seja, no isolamento social, no caso dos que têm baixo sintoma. A orientação é correta. Se a pessoa não tem sintoma, ele não faz teste. Então ele entra e sai, porque a grande maioria vai ser assim. Não vai ter grandes dores, não vai ter grandes febres, não vai ter espasmos, nada disso. A grande maioria vai, eu acho que não vai nem sentir que está com essa doença. A orientação é correta, então, para que, nesses casos, as pessoas fiquem em casa. Mas isso vem demonstrar a baixa capacidade de enxergar os indivíduos confirmados. Para o profissional, a cloroquina é para quem está em estado grave e só deve ser administrada por um médico. A cloroquina, 2 médicos aí utilizaram, mas não queriam falar. Agora parece que eles resolveram falar, ou eu vou te contar. Isso porque foi o presidente Jair Bolsonaro quem primeiro disse que a cloroquina poderia ser usada em casos mais graves. Aí todo mundo ficou criticando o presidente, não sei o que, o presidente Bolsonaro. Agora está se demonstrando que 2 médicos famosos aí, talvez até mais,
utilizaram a cloroquina quando contraíram essa doença. Então, veja bem que nós temos que ser transparentes, gente. Ficar criticando politicamente o presidente não vale a pena. Ele é o mandatário do nosso país, foi eleito por mais de 50 milhões de pessoas, vamos respeitar. Ele pode ter opinião diferente. Já pensou? Nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Todo mundo tem um pensamento. Nem todos têm o mesmo pensamento. Tem grupos que têm um pensamento diferente. Nós não temos que respeitar aquele que tem um pensamento diferente, então vamos fazer isso. Vamos procurar nada dessa briga que fica na internet, um xingando o outro. É um momento de união, um momento de pensar nas estratégias e sair o quanto antes desse isolamento, que isso não é coisa de gente em sã consciência, né? Todo mundo dentro de casa, né? Vamos lá. O paciente que foi o primeiro caso de Covid-19 na região noroeste serrana capixaba está curado. Olha isso, até me impressionei aqui. O paciente que foi o primeiro caso de Covid-19 da região noroeste serrana. Eu falo noroeste serrana porque foi em Santa Teresa. E Santa Teresa já parte para ser uma topografia serrana. Mas está aqui no noroeste, aqui perto de Colatina. Então foi o primeiro caso. Ele já está recuperado, já está curado. Esse primeiro caso. Ele mora em Santa Teresa, então, no Espírito Santo. Vamos lá, acompanhamento de preços, gente. Vamos ao acompanhamento de preços. Produto adquirido. Eu adquiri um produto ontem chamado Natucur. É uma tintura capilar suave, número 5.0. Eu paguei por ela R$ 6,99. Se você quiser saber qual estabelecimento que eu paguei, depois você acessa o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e veja no resumo de notícias. Eu faço um resumo de notícias em textos e coloco lá, veja lá então, R$ 6,99 Natucur tintura capilar suave 5.0. Olha, o vírus da Covid-19 pode permanecer em superfícies por até 3 dias, segundo informações de especialistas da área de saúde. Eu já vi gente falando 6 dias, depois vi falar 3 dias. Uns pensam que pode permanecer até menos. Então, não há uma certeza ainda sobre essa questão, porque todos sabemos que é uma doença nova, então todos estão fazendo experiências. Objetos também são vetores de contaminação, daí a necessidade de sua limpeza constante. Então, mesas, cadeiras, balcões, superfícies de modo geral, né, pentes, celulares e até mesmo as cédulas de dinheiro podem ser vetores, se a cédula estiver contaminada, logicamente. Se ninguém contaminado pegou a cédula, se está com a mão limpa, não tem problema. Mas se tiver contaminado, se tiver com o vírus na mão, pode ficar na cédula, pode ficar num celular. Então, agora, é uma loucura você ficar limpando tudo a todo momento. Não tem como, gente. É igual eu falei há poucos dias. Daqui a pouco vamos viver numa bolha, não é? Não é coisa de gente sã. Viver numa bolha, que só ali você está protegido. Então, é uma situação muito difícil. Olha, no Espírito Santo há 7.927 leitos nos hospitais do estado, do território capixaba, né? Não é o hospital público, nos hospitais do território capixaba. Todos os hospitais. São camas numeradas e identificadas em enfermarias e quartos. Menos de 8 mil, hein? Ou quase 8 mil, 7.927 leitos. É um número considerável, hein? Há 782 UTIs. Ah, sim. UTIs, então tem 782. Menos de 800, ou quase 800. A maioria está concentrada na Grande Vitória. Existem municípios, no entanto, 30% deles com nenhum leito.
A orientação de especialistas em saúde é aumentar a testagem. Eu vejo muita gente falar sobre isso, aumentar a testagem para saber quem está ou não está com a doença, porque aí você tem como proceder, né? Aplicar um método para proceder, não é? Bem, vamos lá, mais informações. Estão vendo? Vocês estão observando? As notícias estão muito resumidas. É assim que eu quero até o final desse jornal, porque hoje é sexta-feira santa, não vamos nos prolongar muito, não. E eu quero falar também sobre a segunda morte no norte do Espírito Santo com Covid-19. Morreu um paciente com Covid-19 em Linhares na madrugada de ontem, quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Trata-se, ou tratava-se, né? Porque agora é uma pessoa que veio a óbito. Tratava-se do professor e ex-diretor Josival Marchiori, de 55 anos, que estava internado há mais de uma semana na UTI do Hospital Roberto Silvares, que é referência na região. Ele tinha comorbidades, ou seja, doenças associadas, como cardiopatia, hipertensão, obesidade e diabetes. Ele havia se aposentado recentemente, depois de mais de 30 anos de trabalho na rede estadual. A infecção pode ter sido adquirida em São Paulo, para onde ele fez uma viagem antes de adoecer. O professor trabalhou por muitos anos na escola Emílio de Macedo Gomes. Foi decretado luto de 3 dias pela prefeitura em Linhares. Não haverá velório devido ao fato de ser uma doença nova, segundo informou o secretário municipal de saúde. É a segunda morte no norte do estado, sendo que a primeira foi de um gerente de banco de 35 anos em São Mateus. Então, São Mateus foi a primeira, e agora em Linhares, o ex-diretor Josival Marchiori, de 55 anos, morreu. Nossos sentimentos à família e a toda a comunidade linharense. Outra notícia: 6 containers foram reservados na Serra pelo Hospital Jaime Santos Neves, a fim de possibilitar, se necessário, novos atendimentos na saúde pública. Eu achei interessante, né? Os containers ficam à disposição, porque se faltar espaço no imóvel, utiliza-se, adapta-se o container. 2 deles estão destacados para armazenar corpos de pacientes que poderão morrer por conta do novo coronavírus. A medida é normal de cuidados e proteção sanitária, segundo um especialista. A unidade hospitalar informou ainda que os containers serão também para guardar materiais de saúde. Muitos pais estão com dúvidas. Olha só, essa notícia também tem muito sentido para você aí que está vendo o web jornal do Paulo Maciel desta sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. Muitos pais estão com dúvidas se devem ou não pagar sem ter o serviço contratado ou prestado neste período de restrição para muitos tipos de atividades. Então, muitos pais têm dúvida. Tem os seus filhos, vou pagar por um serviço que eu não recebi, transporte de alunos, mas é muito difícil essa questão, hein? A dica é entrar em contato com o PROCON para esclarecimentos sobre o que diz a lei. Os números no estado do Espírito Santo, por exemplo, do PROCON, 151, você pode ligar em qualquer município, 151 PROCON estadual. Ele encaminha para o municipal. E tem aqui em Colatina o 0 operadora 27 3721 1313. Outra notícia: 8 milhões de reais deve ser a economia que os deputados estaduais capixabas que estão trabalhando de casa, de forma remota, deve ser a economia com os deputados estaduais, né, no Espírito Santo. É o chamado home office, utilizado em tempo de isolamento social para prevenir a Covid-19. Então, deu para entender aí, 8 milhões de reais será a economia com os deputados estaduais que estão trabalhando de casa ou em casa, né? É uma forma diferente, hein? Olha, fechamento de praias no sul do estado do Espírito Santo. Anchieta e Itapemirim são algumas delas, já que no norte do Espírito Santo, mais para o lado de Linhares,
Grupos de moradores de Regência promovem barreira humana para que turistas não entrem no distrito nesse feriado da Semana Santa. Em Povoação, é outra localidade do município de Linhares, há também uma barreira humana, visando impedir a entrada de quem não é morador. O objetivo é um só: evitar a propagação do novo coronavírus. Bem, isso é polêmico, impedir a entrada de pessoas. Eu acho que tem que pensar muito bem antes de tomar uma atitude dessa, mas a gente respeita, mas como é que você vai impedir uma pessoa de entrar em determinado lugar por conta própria, mesmo que tenha um fim, um propósito muito bom, que é impedir a propagação, mas aí fere um outro direito de ir e vir. É meio difícil da gente fazer uma análise aqui completa sobre o assunto. É polêmico, tá? Golpes são aplicados em páginas falsas sobre a ajuda emergencial do governo federal de R$600. Cuidado aí com páginas falsas, hein? É importante procurar as fontes oficiais do governo, como a Caixa Econômica Federal. Não vá procurar sites falsos. Deve-se prestar muita atenção, pois até o logotipo pode ser falsificado por um link, por um link que não existe oficialmente, entendeu? Eles fazem o link só para praticar o crime. Meu Deus do céu. Gente, a gente tem que estar atento a todo momento. Esse negócio de internet é muito bonito, mas às vezes a pessoa não sabe usar, clica em qualquer lugar, acaba dando problema. Quem clica num link falso pode ter os seus dados utilizados pelo mundo do crime para ações diversas que prejudicam o cidadão de bem. É picardia uma coisa dessa, não é? É picardia. Picardia você ter lá um aparelho à sua disposição em mãos, um celular, um smartphone, de repente você entra num link, num site, pensando que é verdadeiro e é falso, né? Tem muita gente fazendo, né, coisa que só prejudica a nossa civilização. Agora, esse assunto aqui também chama a atenção na parte policial. Uma mulher, uma agente da Guarda Civil Municipal, perdeu o controle e atirou em 2 PMs, 2 policiais militares, atirou neles, num imóvel em Castelândia, na Serra da Grande Vitória. A agente, vamos ver o que essa agente fez, vamos lá, vamos ver a notícia aqui completa. A agente estava em surto psicótico e começou disparando tiro para o alto. Colegas da GCM, que é Guarda Civil Municipal, o chefe da GCM também, e PMs tentaram a negociação com ela, que estava com surto, né? Na conversa, ela deu um tiro dentro do banheiro, onde se refugiou. Os PMs tentaram salvá-la e resgatá-la, mas foram recebidos a tiros, um dos quais atingiu o colete de um policial. Ainda bem que tinha o colete, pelo amor de Deus, senão a tragédia seria maior. Essa agente, oh, meu Deus, a agente poderá ser autuada por tentativa de homicídio. Isso vai ser analisado, né? Ela foi levada para um hospital de atenção psiquiátrica. 2 policiais foram internados numa unidade hospitalar também. Isso foi na quarta-feira, hein? Dia 8 de abril de 2020. Meu Deus do céu, que situação, hein? Um surto numa agente da Guarda Municipal. E o navio plataforma, essa notícia está em todos os jornais, eu já falei agora há pouco também do jornal impresso A Tribuna, então está em todos os jornais. Então vou passar mais uma vez para vocês aqui. Um navio plataforma de petróleo teve 53 pessoas infectadas com a Covid-19. 29 dessas pessoas foram isoladas num hotel na Grande Vitória, que foi reservado somente para esses petroleiros. Petroleiros são pessoas que mexem com petróleo, né? A plataforma é de Macaé, Rio de Janeiro, quer dizer, não é do Espírito Santo a plataforma. A Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo faz o monitoramento de todos e a empresa responsável pela plataforma envia os comunicados atinentes à situação. Então a empresa está atenta.
A contaminação ocorreu dentro da própria plataforma, segundo as autoridades. E um representante da Secretaria de Saúde, em entrevista, deixa eu ver que dia que foi na quinta-feira, ontem, disse que a transmissão comunitária que está acontecendo do nosso Espírito Santo não tem nexo causal. Não tem de onde veio o vírus. No momento da entrevista, eram 273 casos de Covid-19. 6 óbitos, depois aumentou para 7, e havia 3 ou 4 mortes em investigação. Então, haverá nos próximos dias a incorporação de mais critérios para a investigação epidemiológica, podendo com isso aumentar o número de testagens no Laboratório Central, o LACEN, e também testagens rápidas, né, fora do laboratório. Tem a tal da testagem rápida, que não é 100% eficaz, segundo eu ouvi de um médico, mas ela pode ser feita, a testagem rápida. Não há exames represados no Espírito Santo, mas haverá a incorporação de uma nova metodologia. São realizados atualmente somente os exames dos casos suspeitos. Então, são atualmente, né? Mas isso pode mudar. Eu não creio que vai mudar substancialmente, mas são realizados atualmente somente testes dos casos suspeitos, de 170 a 180 por dia, mas a intenção é ampliar mais esse leque para se ter, no caso aí, um quadro mais real dos infectados. Se há uma coisa boa que se pode dizer, é que a pessoa, depois de infectada, ela está livre, está imune. Então, depois que ela teve a doença Covid-19, ela não pega mais, graças a Deus. Um movimento paredista aconteceu na quarta-feira, um movimento de protesto aconteceu na última quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, por parte de motoristas e cobradores de ônibus da Grande Vitória. Foram 2 horas de paralisação e depois disso eles receberam álcool em gel das empresas. O frasco fica agora no painel dos veículos para uso dos motoristas. No sul do estado do Espírito Santo, há 3 casos em Cachoeiro e surgiu o primeiro caso em Venda Nova do Imigrante, no boletim da última quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Em Itapemirim também tem um caso, hein? Um caso confirmado. Bem, a Sexta-feira Santa, hein, gente? Eu tenho que falar de novo, nós estamos num dia tradicional, para os católicos principalmente. A Sexta-feira Santa, ela vai ser hoje, sem encenações da Paixão de Cristo, acho que na maioria do nosso Brasil e do mundo, assim como os atos religiosos serão sem a participação dos fiéis católicos. Em tempo de rigoroso isolamento social, só resta aos cristãos assistir às celebrações pela web ou pela televisão. Tem a missa das 18 horas, diariamente pela TV Aparecida, que é muito importante. Tem também na Século XXI, na Rede Vida de televisão, TV Pai Eterno. Então são canais católicos importantes. Vai ser assim que nós vamos passar a Sexta-feira e a Semana Santa. É a tal da igreja doméstica. Os padres falam muito, de vez em quando, em igreja doméstica, e às vezes o católico não entende muito bem. Agora está na hora de praticar a igreja doméstica, você em reunião com a família para orar. A torta capixaba também é um bom alimento para compartilhar entre os familiares em isolamento domiciliar, né? A torta é aquele momento da ceia, aquele momento que vai reunir a família e apreciar um alimento saudável, sem carne, né? Importante. Em Baixo Guandu foi registrado o maior número de homicídios da região noroeste espírito santense em 2010. Deixa eu ver, são 7 assassinatos, né? Até o momento, são 7 assassinatos registrados, 6 a mais que no mesmo período do ano passado. Mais informações? Estamos quase chegando ao final já, hein?
Deixa eu ver, estamos quase chegando ao final. Estou vendo aqui o tempo. Eu tenho que me policiar pelo meu tempo para não ultrapassar. Aqui tem uma notícia importante. O jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto de Assis Moreira pagaram uma fiança milionária e deixaram a prisão no Paraguai. Foi na terça-feira, hein? Na última terça-feira, 7 de abril. Gente, que dinheirama, hein? Milhões de reais para sair da prisão. E eles ficaram presos, continuam presos durante... No caso, eles ficaram presos durante 31 dias na prisão comum. Agora vão para a prisão domiciliar. Eles são acusados de utilizar passaporte falso. Meu Deus do céu, um jogador milionário como Ronaldinho Gaúcho envolvido nisso, hein? Agora vão ficar num hotel de luxo respondendo pelo crime em liberdade, na chamada prisão domiciliar, né? Puxa vida, não é fácil. A gente nunca desejaria isso para ninguém. Vamos esperar que tudo esteja resolvido em breve, né? Olha, a médica infectologista Poliana Gitirana Guerra Ramé disse que é possível aos pacientes realizar o teste da Covid-19 em laboratório da rede particular. O valor do teste particular custa entre 200 a 250 reais. É um profissional de medicina que deve indicar o exame, tá bom? O pagamento do IPTU 2020 em Colatina foi prorrogado por conta das medidas restritivas à circulação de pessoas. O vencimento da primeira parcela do IPTU colatinense seria neste mês de abril e foi estendido para o dia 29 de maio. Deixa eu ver mais notícias, quase terminando, gente. Não vamos nos prolongar muito, não. Deixa eu ver aqui se essa notícia é importante. Bem, é uma notícia sobre a máscara. Eu mesmo já fiz a máscara, coloquei um vídeo no meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no facebook.com/Paulo Maciel da rádio, do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu fiz a máscara artesanal caseira, então vale a pena falar alguma coisa sobre ela. Eu estava vendo uma entrevista com um especialista, ele dizia que a máscara tem a função de barreira. Barreira para não entrar as gotículas da pessoa contaminada, mas não precisa ser usada quando não se está entre pessoas. Em casa não é necessário. A pessoa num local sozinha não necessita dela, pois o vírus não vem pelo ar, mas apenas quando alguém fala, tosse ou espirra. Então ela é recomendada para fila de caixa, de banco, para fazer compras, né, lotérica, fila de caixa, vai comprar passagem, filas, tem fila, é recomendável, lugar onde haja mais pessoas. Essa proteção deve ser colocada e retirada pelas tiras, não devendo ser tocada. Eu usei, fiz um vídeo aí, eu até toquei nela, mas não devia ter tocado, então aquilo foi errado o que eu fiz. Mas nós estamos aprendendo com essa moléstia, infelizmente, né? Essa moléstia que está atingindo o mundo. Há testes moleculares e testes sorológicos para definir se houve ou não a disseminação do vírus. A testagem de forma agressiva, quer dizer, em muita quantidade, é recomendada para que haja uma maior liberação das pessoas. Faz a testagem agressiva, em grande quantidade, aí já fica sabendo quem é contaminado, quem está ou não, né? Até quando vamos ficar nessa situação? Tá difícil, né? A ciência que vai dizer a partir da produção de medicamentos. O momento atual só é comparado, para alguns especialistas, à época da famigerada gripe espanhola, que colocou a Europa inteira em situação de enfermidade. Eu vejo falar dessa gripe espanhola, diz que foi um momento terrível, mas não é da minha época, né? Não é da minha época. Chegamos ao final já? Meu Deus do céu, já estamos terminando. Estou recebendo a informação aqui que está na hora de parar, né? Está na hora de chegar ao final. Eu quero falar para vocês mais uma vez que é sempre importante estarmos juntos aqui, né? E eu quero que vocês me perdoem às vezes quando eu titubeio aqui, porque não é fácil fazer
um telejornal, um web jornal todos os dias. Olha, é um sufoco. Se vocês procurarem fazer, vocês, até mesmo repórteres que já estão aposentados, procurem fazer, que vocês vão ver. Não é fácil, meu Deus do céu. Mas, né, a gente procura fazer, tá? E eu vou encerrar aqui falando, então, a cotação do dólar norte-americano. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. O dólar fechou em queda pela quarta sessão consecutiva, ontem, na quinta-feira, 9 de abril de 2020. O dólar à vista terminou a quinta-feira em baixa de 1,02%, cotado a R$ 5,09. Então, é importante a gente falar porque o dólar é uma moeda internacional e as pessoas ficam querendo saber. Então, queda de 1,02%, cotado a R$ 5,09. Tá bom? É a primeira vez desde dezembro do ano passado que a divisa recua por 4 pregões seguidos. Agora sim, chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta Sexta-feira Santa. Shalom Adonai significa a paz do Senhor. Maranata, vinde Senhor Jesus. Vinde Senhor Jesus, é do dialeto de Jesus Cristo aramaico. É a segunda vinda de Jesus que nós aguardamos. Um dia ele vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão. Hoje é Sexta-feira Santa. E um dia você será levado para o paraíso por Jesus Cristo. Um dia ele virá para julgar. E se você pediu perdão, isso é importante, ele vai te absolver e levar para o paraíso eterno. Shalom!